Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes, Luciano Vargas e Rafael Baldez. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça a Tag Banrisul no app, pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. E o assunto de abertura do programa é a cadeia produtiva do milho. Os insetos preocupam os agricultores em ano de Laninha. A atuação do fenômeno Laninha volta a preocupar produtores de milho, especialmente no sul do Brasil. Períodos mais longos de estiagem e temperaturas elevadas criam um ambiente favorável à multiplicação de pragas sugadoras, que podem comprometer o potencial produtivo da lavoura logo nas fases iniciais. Essas condições climáticas exigem atenção especial dos agricultores, de acordo com o engenheiro agrônomo Douglas Leme de Oliveira, que é gerente de marketing de cultivos e portfólio para milho da BASF Soluções para a Agricultura. Ele reforça que o monitoramento antecipado é decisivo para reduzir riscos. O monitoramento deve começar até mesmo antes da emergência da cultura e se intensificar a partir do estádio V2 até V6, que é logo no início do desenvolvimento, né? Que é quando o milho define o seu potencial produtivo e a planta está mais susceptível, né? Inclusive à transmissão desses enfesamentos, quando a gente fala desses insetos vetores, né? E sem dúvida nenhuma, as armadilhas inteligentes, aí, as inspeções semanais, são recomendações para decisões assertivas do manejo integrado de pragas. Além do clima seco, a presença de plantas voluntárias entre safras contribui para a manutenção das populações de insetos no campo, elevando a pressão logo no início do próximo ciclo, de acordo com a engenheira agrônoma Cássia Moab, da área de desenvolvimento técnico de mercado da BASF. Com a presença da praga e as plantas hospedeiras, cria-se uma ponte verde entre safras, gerando um campo de multiplicação aí de insetos, propagação de insetos vetores por conta dessa presença de plantas indesejáveis ou tigreira. A recomendação técnica é combinar monitoramento contínuo, eliminação de plantas voluntárias e adoção do manejo integrado de pragas como estratégia permanente para reduzir perdas e preservar a produtividade do milho. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno. E o BNDES distribuiu em 2 meses 5,2 bilhões de reais por meio do programa de liquidação de dívidas rurais. A iniciativa é voltada para produtores que registraram perdas de safra em decorrência de eventos climáticos. O protocolo do programa foi aberto em 16 de outubro. Até o momento, foram atendidos agricultores de 642 municípios em 21 estados. O volume aprovado corresponde a cerca de 19 mil operações, com um ticket médio de R$ 273 mil. Além da quitação de dívidas em atraso, o programa permite uma reorganização financeira dos produtores que renegociaram compromissos anteriores. Cerca de 62% dos recursos aprovados até agora foram destinados a agricultores familiares e produtores de médio porte. O programa conta com um orçamento de 12 bilhões de reais do governo federal. O prazo de pagamento pode chegar a 9 anos, com até 1 ano de carência.
Desde o último dia 16 de dezembro, os bancos passaram a ter acesso a recursos adicionais, além das reservas iniciais. Atualmente, cerca de 6,8 bilhões de reais ainda não foram comprometidos. As operações podem ser protocoladas no BNDES até 6 de fevereiro de 2026. O programa pode ser utilizado para liquidação ou amortização de operações de crédito rural, de custódia e investimento, além de cédulas de produto rural, CPR, inclusive contratos recentes. Os recursos estão disponíveis para produtores, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas por meio de instituições financeiras credenciadas. Os beneficiários deverão ser de municípios que tenham recebido reconhecimento de estado de calamidade pública ou situação de emergência entre 2020 e 2024, com perdas superiores a 20% em 2 atividades agrícolas no período. Também é exigido o registro de perdas acima de 30% em 2 ou mais safras entre 2020 e 2025. Pelo menos 40% dos recursos são reservados a produtores enquadrados no Pronaf e também no Pronamp. O restante atende produtores de outras linhas de crédito rural, de acordo com os critérios do programa. E agora no programa a gente fala das mudanças climáticas que ameaçam a produção agrícola e a segurança alimentar. O agronegócio está entre um dos setores mais impactados com as mudanças climáticas. A sequência de eventos como ondas de calor, seca e chuvas intensas estão ameaçando a saúde humana e a segurança alimentar nos próximos anos. Especialistas alertam para a urgência na adaptação climática no agronegócio. Os efeitos do aquecimento global e a sequência de eventos extremos expõem a vulnerabilidade da agricultura e os danos que vão além da produção agrícola atual, como reforça Fábio Marques, professor do Centro Agroambiental da Fundação Dom Cabral. Existem alguns estudos, por exemplo, que indicam que com o aumento da temperatura aí acima de 2, 3 graus, você pode ter perda de produtividade de 30% a 40% em algumas regiões. Imagina o que isso pode significar, não só para o acesso alimentos, mas também para o custo disso, impacto não só no preço, mas de fato na segurança alimentar. Então, na verdade, a gente conseguir manter um benefício que a natureza sempre nos deu, manter a segurança alimentar de toda a humanidade. O especialista afirma que é preciso considerar avanços em marcos regulatórios, como ampliação do Código Florestal, zoneamento de risco climático e o Plano ABC+, que incentiva a agricultura de baixo carbono. Fábio cita exemplos, como o manejo sustentável do solo e práticas integrativas que podem aumentar a resiliência no campo. Por exemplo, práticas que integrem a lavoura, pecuária e floresta, você consegue ter mais umidade no solo. Práticas de plantio direto, você também melhora a saúde do solo, deixando ele eventualmente aí coberto. Culturas de cobertura, entre as principais culturas para proteger o solo. Quer dizer, tem uma série de medidas que podem ser usadas que vão deixar uma propriedade específica mais resiliente a essa mudança do clima, especialmente a perda de umidade no solo. Se essas medidas não fossem implementadas, as culturas vão sentir muito mais. A definição dos 59 indicadores globais de adaptação climáticas definidos na COP30 impulsiona setores empresariais e governos a adotarem estratégias de riscos climáticos em análises para que o agronegócio se adapte ao novo cenário, garantindo os benefícios sociais e econômicos do campo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas. Obrigado, Karina. E o Senar divulgou o resultado do processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos nas áreas de agricultura, agronegócio, agropecuária, florestas, fruticultura e segurança do trabalho. A lista dos candidatos aprovados está disponível no portal da rede ETEC. Os selecionados devem realizar a matrícula presencialmente no polo de ensino onde se inscreveram no período de 19 a 26 de janeiro. Aqui no estado, os polos ficam em Cruz Alta e São Cepé. No ato da matrícula, é obrigatória a apresentação da documentação prevista no edital. Neste processo seletivo, o Senar ofertou 3.725 vagas gratuitas distribuídas em todas as regiões do país. As aulas têm início previsto para o dia 4 de março do ano que vem.
E assim concluímos este primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta sexta-feira, dia 26, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça Tag Banrisul no app, pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. Bom, e no Correio Rural de agora a gente vai falar de pecuária a partir de agora, pois o pesquisador do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal, Desidério Finamor, da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, o Guilherme Klaff, que acabou de retornar de uma missão técnica no continente africano para o fortalecimento de estratégias de controle do carrapato e manejo da resistência a carrapaticidas em sistemas pecuários. As ações foram coordenadas pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. E nós temos a satisfação de receber o pesquisador agora em nossos estúdios, caro Guilherme Klaff, que seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Oi, obrigado, Sandro. Muito obrigado pelo convite aí. A satisfação é toda nossa. Bom, a gente fala com muita frequência, não é, dos carrapatos, não é, que incidem aqui na nossa pecuária, notadamente, não é? Então, é um problema que os nossos pecuaristas convivem há muitos anos, não é, de difícil manejo. E, bom, só pela ida do senhor aí para o continente africano, também lá para a Colômbia, aqui na América do Sul, só isso mostra que não é um problema local aqui, não é, caro pesquisador? Exatamente. O problema do carrapato, ele está espalhado por todos os continentes, né, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, em que a gente tem produção de gado, né? Então esse carrapato bovino, ele está presente em todos os continentes. Ele, claro, não tá presente na Antártica e no norte da Europa, mas nas regiões tropicais do planeta ele está presente em todos os lugares onde a gente tem gado. Certo. E ele é um problema em todos esses lugares, né? Há muitos anos que a gente tenta combater essa praga e é um desafio muito grande mesmo para todos os países. Certo. Quais mesmos os países que o senhor esteve? Tanzânia e África do Sul? Isso, eu estive na Tanzânia, na África do Sul e na Colômbia. Tá. Todos que têm esse mesmo problema, é isso? Sim, todos têm o mesmo problema. Claro que cada um com as suas particularidades, né, dos sistemas produtivos, né, mas ele é um problema nessas regiões também. Certo. Né, assim, para nós. E o controle, não é? O manejo sempre foi uma dificuldade, por muitas vezes ações paliativas. E os carrapaticidas que a gente tem no mercado, temos a resistência aos carrapaticidas, não é? Esse foi um dos assuntos debatidos, discutidos nestas viagens, não? Sim, o problema da resistência, ele é um problema, assim como o problema dos carrapatos, né? Em todos os continentes, ele é um problema presente em todos os locais onde esse carrapato parasita os animais de produção, né? Os bovinos no caso. Dado que há mais de 100 anos a gente usa a mesma fórmula de tentar controlar, né? Que são os carrapaticidas químicos, né? E essa resistência nada mais é que uma maneira que o carrapato evoluiu, né? Para conseguir se livrar da ação desses carrapaticidas, né? Dessas moléculas, né? Exatamente. Ele é um mecanismo que evolutivo, né? Seleção natural, não é, pesquisador? Seleção artificial. Artificial, exato. Mas o princípio da seleção natural se aplica também, né? Porque a partir do momento que a gente está agredindo, vamos dizer assim, essas populações de carrapato, ele encontra maneiras de sobreviver, e assim vem sendo dos últimos anos, né? Então é sim um problema muito grave. O propósito dessas visitas, desse trabalho junto à FAO, ele já vem acontecendo desde 2021, em que a FAO ela juntou
uma série de especialistas no tema, no mundo inteiro, Sim. para escrever um documento, que são as diretrizes, né, para o controle do carrapato sustentável, controle sustentável do carrapato, e também a harmonização das técnicas laboratoriais para o diagnóstico de resistência. Perfeito. Né? Então, a ideia desse projeto todo é juntar essas cabeças que trabalham com isso para chegar num consenso com relação a qual a melhor maneira de se diagnosticar a resistência, para que todos os lugares, né, todos os laboratórios, eles trabalhem da mesma forma. Perfeito. E assim a gente consiga comparar dados e investigar tendências e diferenças entre regiões, né? Perfeito. Então esse é o objetivo principal do projeto. E claro, tem o viés econômico, não é? Mas também tem o viés do próprio bem-estar do animal, não é? Sim, sem dúvida. O carrapato ele causa um impacto econômico, né? Porque esses bovinos que são, especialmente aqueles que têm uma carga parasitária muito alta, eles demoram mais tempo para ganhar peso, né? Exato. Porque o parasitismo leva a uma diminuição do ganho de peso, diminuição da produção de leite, dano ao couro, né? Eles transmitem doenças que podem levar à mortalidade dos bovinos. Tristeza parasitária, não é? A tristeza parasitária, exatamente. Um animal muito parasitado, ele tem mais chance de desenvolver bicheira, né, por conta das feridas. Então, assim, ele tem esse impacto econômico e, claro, de bem-estar, porque esses animais que são muito parasitados, eles têm uma condição de saúde muito afetada, né? Principalmente naquelas épocas dos anos que a gente tem a maior população de carrapato, que aqui no Rio Grande do Sul é na época do outono, né? Exato. Então, o impacto é muito maior. Sim. E no caso lá do continente africano e aqui na Colômbia, é a mesma espécie de carrapato ou não? Então, na Colômbia, sim, a mesma espécie de carrapato, é o Rhipicephalus micrópolis. Tá. No continente africano, tem outras espécies desse gênero, Rhipicephalus, que também são considerados carrapatos de bovinos, né? Tá. Mas que têm também o mesmo impacto. Eles transmitem as mesmas doenças, eles causam os mesmos problemas e também desenvolvem resistência, né? Ele evolui resistência da mesma forma. Então, ela tem algumas diferenças, mas o Rhipicephalus micrópolis, inclusive, ele entrou na região do leste da África, por exemplo, a partir de bovinos importados do Brasil. Né? Então, a gente tem assim, uma certa responsabilidade com isso, né? Ali na região da Costa do Marfim, Benin, ali teve uma invasão de animais, a partir de animais importados do Brasil. Tá. E com isso eles também acabaram importando a resistência, né, dos carrapatos. Mas e aí a gente tem esses dois carrapatos, que é o Rhipicephalus micrópolis e o decoloratus, convivendo ali e também levando aos mesmos problemas e desenvolvendo resistência. Tá. No caso deles lá, e esse gado que foi daqui para lá, eles são taurus, porque geralmente os mais suscetíveis são as raças europeias, não é? Sim. Pelo que o estudo que investigou o caso, foi importação de animais Nelore. Zebuínos então, Sim, a gente sabe que os zebuínos, eles têm uma maior tolerância, uma maior resistência ao carrapato. Rusticidade, mas né? Mas eles também podem ter carrapato. Ele afeta muito menos, mas basta um animal parasitado, né, para poder fundar ali uma população. Isso foi uma investigação que foi feita ali nos anos 2000, 2005, que saiu esse artigo. Mas sim, então além dessa espécie que daqui, tem a espécie de lá do continente africano mesmo. É bom lembrar sempre que o carrapato bovino, ele é uma espécie invasora, né? Ele não é da fauna natural de carrapatos da América. Ele veio para a América com a importação de animais parasitados. Esse carrapato ele tem origem na Índia. Então, sim. A partir o berço do zebu, né? Exatamente. A partir do momento em que houve a colonização das Américas e o transporte de animais vivos, né, entre as diferentes regiões do mundo, o carrapato acabou chegando na América e aqui ele encontrou condições muito favoráveis, né, que é uma região tropical, com muitos bovinos, né, então por isso que ele se dá tão bem aqui, né. Perfeito. Os biológicos, já temos alguma novidade nesse sentido, os bioinsumos para o controle do carrapato?
Então, essa é uma linha de investigação e desenvolvimento muito forte no Brasil, né? Em outros lugares também, tem muitos grupos no Brasil que estão desenvolvendo formulações com base em controladores biológicos, né, dos fungos. Nós, no laboratório, temos uma experiência muito boa com esses organismos, né, para tentar controlar o carrapato. Só que, infelizmente, a gente ainda não tem no mercado um produto registrado, né, e que o pecuarista possa ir lá no mercado e comprar. Tem todo um aspecto regulatório que está sendo debatido dentro do Ministério da Agricultura com relação a isso, né? Acho que a gente precisa passar por uma modernização, né, dos aspectos regulatórios para conseguir esses produtos serem disponibilizados no mercado para os pecuaristas, para a gente depender um pouco menos dos carrapaticidas químicos sintéticos, né? Essa é a principal vantagem, né? Porque assim, a resistência ela vai ocorrer de qualquer maneira, é só uma questão de tempo. De tempo, né? Exato. Se a gente usar menos o carrapaticida, mais demora para ela acontecer. E é claro, outras estratégias, né? Por exemplo, o controle de fluxo de animais no rebanho, a gente nos piquetes, né? Isso, além do manejo ambiental, né, rotação de piquetes, uma coisa que importa muito para o problema da resistência é a compra de animais com carrapato. Entendi. Então, quando essas unidades de produção que fazem terminação, por exemplo, ou fazem engorda, que compram animais de outros locais, né, compram aí novilhas, para engordar na propriedade, muitas vezes acabam importando carrapatos resistentes. Entendi. Então, esse é um problema também que a gente está trabalhando na Secretaria da Agricultura, junto com o Departamento de Defesa Agropecuária, para tentar entender como esse fluxo de animais ele impacta na resistência. Esse é um projeto de pesquisa que está sendo realizado também. Tá. Em termos de genética, a busca por melhoramento genético de animais mais resistentes, também se trabalha nesse sentido? Sim, sem dúvida. Tem um trabalho muito importante que foi desenvolvido na Embrapa Pecuária Sul, lá em Bagé. Lá no Fernando, lá. Isso, o Dr. Fernando Cardoso, que fez um trabalho muito importante com relação à identificação de marcadores genéticos de bovinos bostauros, né, taurus, liagens europeias, que tem alguns indivíduos que são mais resistentes, né, mais tolerantes ao carrapato, e aí existem esses marcadores. Existem já catálogos de touro, por exemplo, com indicação ali de DEP para resistência ao carrapato, né? Então, esse é um trabalho muito, muito interessante que está sendo desenvolvido, além, é claro, da utilização de cruzas, né? Usar os animais equinos também, as misturas, né, das raças, para ter bovinos mais resistentes ao carrapato e depender menos do carrapaticida. Isso, depender menos do carrapaticida. Perfeito. Quais os próximos passos? O senhor tem um trabalho direto com a FAO, não é? Sim, a gente tem um trabalho, uma espécie de conselho, né? Vamos dizer assim, um conselho de vários pesquisadores que está tocando esse projeto. Então, a primeira etapa que a gente está agora é de visita nos laboratórios para capacitar esses laboratórios que vão participar dessa rede, desse estudo. Certo. A gente vai receber em janeiro uma missão de pesquisadores lá do Uruguai, também para ser capacitados nesse projeto. E esse projeto ele inicia em fevereiro do ano que vem com a investigação dos diferentes das cepas de referência, vamos dizer assim, dos laboratórios de referência, para a gente comparar essas populações e a gente ter provavelmente uma maneira única de diagnosticar a resistência no mundo inteiro para a gente poder fazer a comparação. Mas para isso a gente precisa capacitar esses laboratórios e para que todos trabalhem da mesma forma. Então a gente está nessa etapa ainda de capacitação e o projeto inicia a parte prática mesmo em fevereiro, março do ano que vem, né? E a partir daí, depois a ideia é, depois de capacitar esses laboratórios, eles servirem de referências regionais para dar treinamento para outros laboratórios na mesma técnica e a gente montar uma rede mundial em que a gente consiga compilar as informações e ter uma base de dados que a gente consiga fazer vigilância e atuar de uma certa maneira a mitigar o problema de um ponto de vista de vigilância epidemiológica. Claro, perfeito, muito bom.
Olha, quero agradecer ao Guilherme Klafke, pesquisador, né, do nosso Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal, Desidério Finamor, da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, uma referência, e parabenizar pelo trabalho desenvolvido. E mais uma vez, desejar aí um bom ano de 2026 e as portas abertas aqui da nossa Rádio Guaíba. Vamos acompanhar com certeza a evolução desse trabalho. Muito obrigado, Guilherme. Boa sorte, conte com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de contar o que a gente está fazendo. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sábado, dia 27. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.